Notícia urgente: após empate na Argentina, jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto e Rossi é alvejado. Meus amigos, o Flamengo empata e se complica de vez na Libertadores, e repórter garante que teremos várias dispensas ao longo dos dias. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o like, e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tropeçou de novo, mas não caiu. E você põe fé que o Flamengo vai conseguir se classificar na Libertadores? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos, meus amigos. Notícia urgente: o carro do Agostinho Rossi é alvejado ao desembarcar no Rio de Janeiro aí, após derrota, após empate com o Central Córdoba, que parece mais uma derrota, porque deixou o clima tenso, o clima triste. O carro onde estavam Agostinho Rossi e mais alguns integrantes foi cercado e baleado no Rio de Janeiro. Houve uma tentativa de assalto e os jogadores passaram por mais essa pressão quando chegaram no Rio de Janeiro. Até acreditava-se que fosse uma manifestação da torcida, mas era um assalto. E o Flamengo emitiu uma nota aí, ó. Comunicado na íntegra: ao desembarcar no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, 5h30, né, horário de Brasília, retornando para suas casas após partida válida pela Conmebol Libertadores, alguns dos automóveis de jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto na linha amarela, na altura do Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia. Então, em resumo, aí, o Flamengo promete atualizar durante toda a quinta-feira a situação dos jogadores que passaram por esse aperto. E a programação do Flamengo é o time se representar na parte da tarde e já ter um treino marcado para 4h30. Então, no retorno aí ao Rio de Janeiro, como de costume, a delegação do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro quase que imediatamente depois do jogo na Argentina. Dessa forma, o elenco rubro-negro pousou em solo carioca por volta de 5h30, horário de Brasília, dessa quinta-feira, conforme a nota. E aí a situação agora, os jogadores, né, após isso aí, será que vão conseguir treinar? Mas vão ter que se apresentar lá. E o Flamengo vai avaliar jogador por jogador, porque o lado psicológico fica abalado após uma tentativa de assalto dessa. Imagina aí, se o carro não é blindado, essa hora poderia estar até morto. Ou seja, deve ter sido um choque e tanto. Vamos falar agora da Libertadores. O Flamengo sofre empate na Argentina contra um time muito fraco e a pressão vem como uma bomba. A verdade é, o Flamengo teve um começo de ano eletrizante, assim como o ano passado. Todo mundo falava que o trabalho do Felipe Luiz era excelente, era o melhor técnico do Brasil, tinha mais títulos que derrota, a defesa era sólida, o ataque era avassalador, e de repente parece que se perdeu aí, parece que o Felipe Luiz perde a concentração para o trabalho, os jogadores também, e as coisas vão se complicando. Tivemos a primeira derrota contra o Central Córdoba, foi uma derrota vexatória, em casa, um time mais fraco, um time avaliado em 100 milhões de reais, perde, ganha de um time que está avaliado em 1 bilhão e 200 milhões. Parece que isso não tem nada a ver, né? Mas tem sim, que é dinheiro. Geralmente quem tem mais dinheiro tem o melhor time. O Flamengo tem o melhor time e perde para o Central Córdoba no primeiro jogo. Depois disso tivemos alguns tropeços aí, algumas goleadas, goleamos Juventude, goleamos o Corinthians, parecia até que o time ia engrenar de vez, perdemos para o Corinthians, fazendo o segundo tempo, onde fomos amassados pelo Cruzeiro. Então, na partida contra o Cruzeiro, fizemos um bom primeiro tempo, no segundo tempo caímos muito de produção e o time não conseguia mais sair daquela marcação alta que os times adversários estavam fazendo, sendo que a marcação alta é um estilo do Flamengo. E aí tivemos esse tropeço contra o Cruzeiro, perdemos. Aí chega agora contra o Central Córdoba, que é um time bem mais fraco, bem mais limitado. O nosso time erra muitos passes, os jogadores estavam desconcentrados, os jogadores de frente também não estavam bem.
E o Filipe Luiz teve que rebolar para fazer as mudanças. Primeira delas, tirou o Pedro, porque o Pedro não conseguia ajudar na marcação e nem a bola chegava ele para finalizar. Então não estava um jogo bom para o Pedro. O Filipe Luiz entendeu que poderia mudar, colocou o Juninho, que é mais dinâmico, e nada aconteceu também. E aí foi acontecendo as mudanças. Entra Luiz Araújo, mais uma vez fora de posição, não rende nada. Trocou o Wesley pelo Varela. O Varela até jogou melhor do que o Wesley, porque o Wesley estava mal. Não sei o que aconteceu com o Wesley. Depois que o Wesley foi para a seleção brasileira, tem oscilado muito. Na zaga, preferiu entrar com o Léo Pereira e o Danilo. Todo mundo acreditava que teria que ser Léo Ortiz e Danilo. Já que o Léo Pereira vem falhando e falhou ontem de novo, quase cede mais um pênalti para o adversário. Ontem estava mal novamente. O Danilo também estava totalmente mal, errando passes de 3 metros, 2 metros. Muito ali desatento. Ayrton Lucas fez uma boa partida, embora teve problemas também na hora dos passes. E aí poderia ter sido ali substituído rapidamente, colocado o Alexandre. Filipe Luiz optou em não fazer. Talvez poupando o jogador para o meio da semana, para o próximo jogo no final de semana contra o Bahia. Jogo difícil, onde o Flamengo espera ter casa lotada. Tivemos também a situação de Eric Pulgar, que fez um bom jogo, mas se mostrou cansado. À frente dele, De La Cruz não estava bem, foi substituído. Quem entrou também não conseguiu render. É interessante isso aí, mas é a verdade que vem acontecendo. De Arrascaeta não fez uma boa partida, fez um gol, poderia ter feito o segundo gol, perdeu um gol cara a cara, mérito do goleiro, ele foi bem, mas depois disso também não arrumou mais nada, ficou disperso em campo. O Gerson, que é um jogador que cadencia a bola, ajuda muito na ligação, também está fazendo partidas aí bem abaixo do esperado e o Flamengo está caindo 100% de rendimento. Bruno Henrique, desde que começou essa investigação, aí, foi indiciado pela PF, acabou o Bruno Henrique. Antes já vinha capengando, mas agora acabou de vez. E o Filipe Luiz tem insistido, ontem talvez, porque não teria peças para reposição pela direita ali, né? E se ele coloca o Michael, ia ser criticado. E ontem ele nem colocou. Se ele coloca o Luiz Araújo, fica fora de posição. Assim como ele colocou no meio de campo, fica fora de posição. Aí muita gente pergunta, e o Matheus Gonçalves? O Matheus Gonçalves, que seria o cara ali de meio, que poderia jogar no meio de campo, que é a função dele, o Filipe Luiz fala que ele só pode ser utilizado pelas pontas. E por isso ele não vê espaço para colocar o Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo, que é das pontas, principalmente da ponta direita, né, vem para dentro cortando para chutar com a esquerda, o Filipe Luiz coloca ele centralizado. Então a coisa ali fica meio controversa. A verdade é que o Filipe Luiz já está numa pressão, que o Flamengo é isso. Nós aceitamos esses resultados pífios. É um bom treinador, está em começo de carreira, precisa de mais experiência, vai errar mesmo, isso é normal, só que está errando nos jogos errados. E aí o Flamengo está se complicando. E o Flamengo agora continua, né, na terceira posição na chave de grupos da Libertadores, sendo que o Flamengo tem 5. O Deportivo Táchira não tem nenhum ponto. À frente do Flamengo está aí o Central Córdoba com 7. E acima do Central Córdoba, em primeiro lugar agora, LDU com 8. Ou seja, o Flamengo agora, aliás, o Central Córdoba tem 8, o Flamengo 5 e o Deportivo Táchira 0. O Flamengo tem que ganhar as 2 partidas para chegar a 11. Torcer para a LDU ganhar do Central Córdoba, que a LDU vai a 11. Ou torcer por um empate, que seria mais ideal. E também para o Central Córdoba tropeçar contra o Deportivo Táchira, que será muito difícil. Mas vamos supor que todos os 3 aí consigam ganhar as 2 partidas. Então o Flamengo iria a 11. Na verdade, os outros 2 times não podem ganhar as 2 não. Tá? O Flamengo ganha as 2 partidas, vai a 11. Se o Central Córdoba ganhar mais 1, vai a 11. E se a LD1 ganhar mais uma, vai a 11. Então se o Flamengo ganhar as 2, os 2 não podem mais ganhar. Ou pelo menos o LDU não poderá mais ganhar. Então como é que ficaria isso aí? O desempate teria que ser no saldo de gol, que foi muito importante ontem, porque a Deportivo Táchira acabou ajudando, porque fez 2 gols, ficou 3-2, e esse resultado ajudou muito o Flamengo, caso o Flamengo consiga vencer as 2 partidas e ainda some mais gols, porque no presente momento o Flamengo está com o saldo de gols zerado, e a LDU tem 2 de positivo, o Central Córdoba também, então, ou seja, o Flamengo tem que somar gols, agora tem que dar uma goleada, tem que ganhar pelo menos uns 2-0 da LDU, e depois, quando enfrentar aí o Deportivo Táchira, dar uma goleada neles para poder ter saldo de gols, porque vai precisar. Então a situação do Flamengo ficou complicada, ficou tensa. Lembrando que o Flamengo tem jogadores chegando. Jorginho
está praticamente aí cravado e acertado com o Flamengo. Falta só assinar. Assinatura é um perigo, porque nesse momento tem muita coisa que pode acontecer. Mas a verdade é que o Arsenal ontem foi eliminado na Champions League. Então é aguardado para hoje aí uma possível rescisão de contrato entre Arsenal e Jorginho. Muita gente fala que só vai acontecer no final da temporada, que ainda tem mais alguns jogos ali, 2 ou 3 jogos, me parece, pela Premier League, pela Premier. E se ele fosse, se caso tivesse uma rescisão hoje ainda, o jogador poderia assinar com o Flamengo amanhã e ser anunciado nos próximos dias para a gente ter certeza, né, após ele assinar, que ele vai ser jogador do Flamengo mesmo. Porque enquanto não assinar, é um perigo danado. Pode acontecer muita coisa. Pode aparecer outro time. Até então tá palavrado, tá tudo acertado. Mas palavras o vento leva. Essa é a verdade. E no entanto, agora é torcer aí para que haja essa rescisão o mais rápido possível. Mas pode ser que ele segure o jogador também mais para frente, né? Porque eles prometeram uma partida de despedida para ele. Então pode ser que essa rescisão aconteça mais para frente. Então o Jorginho está chegando. O Flamengo estuda a contratação de pelo menos mais 4 jogadores. Grandes nomes como João Félix, Júlio Enciso, entre outros, vem sendo falado na Gávea. Mas a verdade é que ontem, durante a partida, na transmissão, foi comentado ali, esqueci o nome de quem comentou, de que o Flamengo terá dispensa de jogadores no meio do ano. Que alguns jogadores serão dispensados. Acredito eu que dispensado não. Mas o Flamengo vai estudar a venda de alguns jogadores sim. Entre eles aí, pode estar saindo no meio do ano. Já foi falado aí por alguns jornalistas, como o Mauro César Pereira, que o Michael, o Cebolinha, hoje pode ser vendido no meio do ano. Isso não é algo que esteja longe de acontecer. O Flamengo estuda contratar um ponta, porque acredito que esses pontas não sejam qualificados para o nível de futebol que o Filipe Luiz exige. E ontem, após o jogo, o Boto pegou geral ali, chamou a atenção de todos os jogadores, foi enfático, fez cobranças, muitas cobranças, um elenco tão caro, tão recheado, passa uma vergonha dessa. Então o Boto cobrou muito ontem no vestiário, e já se sabe que o Matheus Gonçalves deve sair no meio do ano, o Gerson corre o risco de sair, o Wesley quase certo que vai ser vendido, só se acontecer uma reviravolta muito grande, porque agora ele está jogando mal, os times desistam dele, mas até então ele era visto como potencial futuro, de um potencial jogador futuro de times europeus. Então as coisas não estão bem para o Flamengo vai ter uma pequena reformulação no meio do ano, a chapa esquentou. O trabalho do Filipe Luiz, que era excelente, muito bom, agora é um trabalho mediano, estilo do Tite ano passado, começou muito bem, apesar do Tite jogar na retranca e o Filipe Luiz jogar mais agudo, só que agora o negócio desandou e a chapa esquentou. Então o que vocês acham? Tem que ter cobrança mesmo? Tem que ter dispensa? Comenta aí. Abençoado Fla, aqui é nosso Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve, tamo juntão. Valeu, fui amigos, tamo junto.